Paz e graça da parte do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo seja com os irmãos. Hoje estou com a minha Bíblia aberta aqui em João capítulo 14. Eu gostaria de trazer aos irmãos essa leitura e explicar alguns textos. Essa Bíblia que eu estou aqui, ela é a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Por que eu coloquei aspas? Porque nós estamos com ela aqui na tradução portuguesa. E nós sabemos que ela foi traduzida para esta língua qual nós estamos. Então, tem algumas coisas que temos que entender. Tá bom? Então eu vou começar aqui a leitura e eu gostaria que os irmãos acompanhassem. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Eu vou parar nesse verso. Jesus estava dizendo aos discípulos para eles não se turbarem de coração. Até porque Jesus estava para ser crucificado, para passar pela morte de cruz. Então era esta mensagem que ele estava passando para os discípulos, né? Então ele dizia assim no verso 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Vou parar por aqui. Na casa de meu pai. Aonde era a casa do pai, né? Nós temos que ir para a lei para entender isso. Na lei, né, nós sabemos que a casa do pai eram os templos, né? Antes da construção do templo, existiam as tendas, aonde existia o lugar santíssimo, aonde a glória de Deus descia ali, né? Aonde se fazia os sacrifícios pelo povo, pelo sacerdote, né? E aonde Deus aceitava esses sacrifícios, o lugar santíssimo. Então, neste tempo aqui, ainda aonde Jesus estava, o templo era chamado de casa de meu pai. E quando nós vamos para João 2, fica claro que Jesus, quando ele entra no templo e ele expulsa os cambistas, né, deixa claríssimo que ele se refere, quando ele fala não façais da casa de meu pai, casa de negócio, aquele templo. Porém, no final, ele diz: vocês vão destruir esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. E Jesus estava falando do seu corpo. Então o que ele estava nos explicando? Ele estava nos explicando que ele ia transpor, né, aquele templo para dentro de nós. Nós seria o templo. Primeiramente, o templo é Cristo. Por que é Cristo o templo? A casa do Pai. Porque para se cumprir as profecias ditas lá a Davi pelo profeta Natã, né, quando se corrigiu, quando Davi ele propôs fazer um templo ao Senhor, uma casa, e Natã, ele falou para Natã, e Natã disse: faz tudo que está no seu coração. Mas Deus falou para Natã: não, corrige isso aí, vai lá e fala para Davi que não é para fazer templo, né? E Natã vai lá e corrige e passa a mensagem do Espírito para Davi. E nessa mensagem ele fala: Davi, não é para fazer templo. Eu farei de ti casa, né? Mas não será nos seus dias. Será no dia do seu descendente, né? E este descendente está lá, ele reinará para sempre. É ele que vai edificar esta casa. E nós sabemos, para cumprir as profecias que está em Isaías e nos profetas, que o Espírito de Deus repousou primeiramente em Jesus Cristo, né? Quando Jesus vai ser batizado, o Espírito de Deus repousa nele. E dali ele começa o seu ministério, né? Então, Jesus e os discípulos, quando Jesus morreu,
entender o que está escrito lá em João 2, quando ele disse lá para os judeus que ele reergueria aquele templo, que ele estava falando do seu corpo, que era a casa do Pai. Então aqui Jesus, nesse plano, em João 14, para os discípulos, ele está dizendo: na casa de meu Pai há muitas moradas. Quem é a casa do Pai? Jesus estava se referindo a ele. E nós temos que entender esse texto com esta visão. Até porque não é uma casa ou uma mansão no céu que tem vários lugares para nós. Não. A Bíblia não tem nada disso falando disso. Simplesmente, João 14 está dizendo o cumprimento das profecias ditas lá no profeta. Foi falado lá pelo profeta Natan a Davi, prometido a Davi, né? Foi dito para Isaías que Jesus, ele teria o Espírito do Pai, ele seria a casa do Pai, né? Então, Jesus veio para cumprir o que estava escrito sobre ele. E aqui ele está falando sobre isso. Então, no verso 3, segue assim. Aqui no finalzinho do 2, ele diz assim: vou preparar-vos lugar. E esse preparar-vos, essa palavra vos, né? Ela é a palavrinha... vamos lá. Tornar pronto, né? Ou seja, eu vou tornar pronto vocês. Eu vou preparar vocês morada, certo? É interessante nós guardarmos isso. No verso 3 diz assim, ó: e se eu for e vos preparar, ou seja, e preparar vocês lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vou dar uma paradinha aqui, irmãos, porque aqui tem um erro de tradução, né? Talvez o tradutor colocou aqui por ele entender dessa forma, mas no original está escrito aqui, ó. Essa palavrinha estiver é a palavra eimi no grego, que ela é no sentido de primeira pessoa. Então não é estiver, é para que onde eu estou, primeira pessoa, né? Onde eu estou, estejais vós também. E aonde Jesus estava? Claro, Jesus estava na terra, né? Mas ele estava se referindo a que ele estava no Pai e o Pai estava nele, pelo Espírito. O Espírito do Pai estava nele. Então ele estava dizendo assim: a condição que eu estou agora, vocês também estarão, né? Vocês também estarão. E segue no 4: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho, né? Jesus, ele estava dizendo aqui sobre o que ele haveria de passar, né? Que era essa turbação que ele estava ali falando, para que eles não se turbassem, porque era necessário que ele passasse por esse caminho. Ele teria que ir até a morte de cruz, morrer por toda a humanidade e ressuscitar e se ascender aos céus para poder preparar nós moradas assim como ele era. Porque se ele não fizesse isso, nós não seríamos morada. Não seríamos morada do Espírito. E esse caminho que ele está indo preparar, né? Ele é um caminho para o seu corpo, que somos nós, o templo. E seguindo o texto, Tomé diz assim: disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que ele estava dizendo? Eu preciso morrer, eu preciso cumprir as Escrituras para remir os vossos pecados, santificar vocês, enviar a vocês o Espírito do Pai, para que ele faça morada em vocês, e vocês se tornem muitas moradas através da minha morte
e ressurreição. E quando eu for para o Pai, eu não vou deixar vocês órfãos. Então ele estava dizendo isso, que era necessário ele passar por essas coisas e que ele era o caminho. Era através do que ele passaria é que nós seríamos morada. Olha que interessante quando diz o 6 a resposta, o 7. Se vós conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Eu estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Olha a resposta. Para que onde eu estou, estejais vós também. E Jesus está respondendo aqui: eu estou no Pai e o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não a digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz todas essas obras. Ou seja, Jesus está dizendo, tudo que eu falo, eu não falo pela minha própria carne aqui, mas o Pai que está em mim, né? Ele fala e eu ouço ele e faço tudo o que ele me manda. E isso é através do quê? Do Espírito. Então Jesus é a casa do Pai. Por isso que ele dizia, né? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então a casa do Pai é Jesus. E através da sua morte e sacrifício, ele vai fazer de mim e de você, ele fez, né, muitas moradas. Era isso que ele estava passando para os discípulos não estavam entendendo. E olha o que ele diz no verso 11: crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as mesmas obras que eu faço, e fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu o farei. Se me mandardes, se me amardes e guardareis os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Parar um pouquinho aqui, nesse verso 16, irmão. Essa palavra Consolador, é interessante nós entendermos ela, né? Aqui a palavra Consolador, ela é a palavra... deixa eu só... verso 16. E a palavrinha Paráclitos, olha só, interessante nós entendermos, é alguém convocado para estar ao lado de alguém, certo? Para ajudar alguém que pleita por uma causa. Ele pode ser o ajudador, ele é um mediador ou um intercessor. Então, o Consolador, ele é alguém que estará para pleitar por uma causa de alguém, um advogado, um mediador ou um intercessor. E nós sabemos que se nós formos para o livro de Hebreus, ou as cartas de Paulo também, diz que nós temos um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, aquele que morreu na cruz, ressuscitou e subiu ao Pai, está lá no lugar santíssimo, intercedendo por mim e por você.
Então, quando Jesus está dizendo, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, Jesus estava dizendo da condição dele quando vencesse todas as coisas e se ascenderia aos céus, certo? E lá nos céus ele estaria junto com o Pai, no lugar de honra. E, estando junto com o Pai, ele estaria na mesma plenitude. Então lá, ele enviaria do seu Espírito, do Espírito que o Pai compartilhou com ele, né, quando ele estava em terra, ele passa a voltar a ter aquele mesmo Espírito. Então ele e o Pai, nessa condição, seria o Consolador. Por isso que ele rogaria e enviaria outro Consolador, porque esse outro Consolador, que é o Paráclitos, mediador, era ele na condição glorificada ao lado do Pai, né, com a sua glória de volta e enviando deste mesmo Espírito, a qual ele era um com o Pai. Tendo isso em mente, nós vamos prosseguir o texto. O verso 17 diz assim: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Olha só que interessante, vou fazer uma pausa aqui. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quem que habitava com eles ali? Jesus estava ali com eles, né? E o Espírito estava nele. E Jesus falou: vocês conhecem ele, porque ele está aqui diante de vocês. É ele que ensina todas as coisas. Ele me passa e eu transfiro a vocês. E Jesus dizia: ele estará em vós. Agora fica fácil de entender o porquê que Jesus teria que subir ao céu. Ele teria que vencer todas as coisas, subir ao céu e tornar a ter aquela mesma glória, porque agora ele estaria unido ao Pai. E você vai entender isso melhor. Agora no verso 18 ele diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quem que volta? Jesus. E de que forma que ele vai voltar para nós? Da forma de Espírito. Em Espírito ele volta para nós. Voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e o Pai, eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha só que interessante, naquele dia, o Pai está em mim e eu em vós. Você vai entender melhor, estamos chegando lá. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Me manifestarei a ele. Tudo isso, irmão, é as moradas que ele vai preparar a nós. É essa casa do Pai. Jesus era a casa do Pai e ele precisou morrer para que ele fizesse muitas moradas. A morada do Espírito, a qual ele voltaria e faria morada naquele que cresce nas suas palavras, nos seus mandamentos e na sua morte de cruz e ressurreição. E seguindo o verso 22 diz assim: disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que hás de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu. Agora eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção, que essa aqui é a chave de tudo que eu disse até agora para você entender sobre essas moradas. Jesus respondeu, verso 23, e disse-lhe: se alguém me ama,
guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Glória a Deus. Essa palavra, ela é muito forte, irmãos. E é isso que Jesus estava dizendo aos discípulos, né? Que os discípulos e todo aquele que crê não era para ficar turbado, porque Jesus passaria pela morte de cruz, que era necessário, ressuscitaria, e tudo isso era para a restauração nossa, para a restauração do homem, da terra, e o principal, para fazer de mim e de você morada do Espírito. E aqui ele está confirmando isso, né? Eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Paráclitos, que aqui é Consolador, mas no grego é Paráclitos, mediador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele está dizendo. Ele está dizendo, em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, ou seja, não fique turbado, porque agora eu vou deixar vocês a paz. A minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vos acreditareis. E não falarei muito tempo convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantemos, vamos nos daqui. Amém? Que essa palavra ela venha te edificar nesta manhã, e que se você tivesse algumas dúvidas sobre essa palavra, Deus possa esclarecer pelo seu Espírito na sua vida. Jesus fez de nós, de mim, de você que está ouvindo essa palavra, as muitas moradas. E olha que bênção! Jesus, junto com o Pai, através do Espírito, está dentro de você e dentro de mim. Ele nos guia e nos faz lembrar de todas as palavras que Ele disse, e Ele nos guiará até o fim. Amém? Creia nessa palavra em nome de Jesus.